que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Podem se sentar para ficar todo mundo confortável. A minha voz é bem fraca. Isso aqui só vai para vocês, né? Não vai para eles, não. Tá dando para todo mundo ouvir de boa? Não, né? Porque ninguém respondeu. Tá dando para ouvir de boa? Sim. Tá. Meu nome é Camila. Eu sou da paróquia São Judas Tadeu. Participo muito no Sol Nascente. E eu faço parte do Sol Nascente há muito tempo. Desde que o sol nascia lá mesmo. E os meninos me fizeram um convite. Eles já tinham me feito um convite um tempo atrás e eu não pude vir. E hoje, com a graça de Deus, eu estou aqui. E vocês têm um grau de importância muito grande, porque eu sou muito tranquila e eu não costumo ficar nervosa. E hoje eu tô nervosa pra caramba e eu não sei porquê. Então deve ser porque vocês são importantes mesmo. Mas eu acho que é porque aqui tem muita gente que já é de caminhada comigo há muito tempo. E é a primeira vez que eu estou indo falar para essas pessoas que já é caminhada comigo há muito tempo, que eles nunca tiveram oportunidade. E aí os meninos me fizeram um convite para a gente poder falar sobre um tema muito bacana aqui hoje. E a gente vai falar sobre deserto, que vocês já até viram as divulgações por aí. E eu achei até que eu ia ter que fazer conta, e eu sou de humanas, mas nem vou precisar porque tem esse espelho bonitão aqui. E eu vou fazer uma pergunta para vocês assim, rápida. E vocês vão responder de modo rápido também, sem pensar, não é para pensar assim, calcular, não, deixa eu ver aqui se é bom ou ruim. Você vai responder se é bom ou se é ruim, o que vier na sua mente. Para vocês, o deserto é algo bom ou é algo ruim? Quem acha que é bom, levanta a mão. Quem acha que é ruim, levanta a mão. Bom, eu sou de humanas, mas claramente aqui a gente consegue ver que a maioria das pessoas acreditam que o deserto é um lugar ruim. Bom, o deserto é um lugar ruim, mas ele também é um lugar bom. E a gente vai falar disso hoje. E a gente vai falar sobre o deserto em duas etapas. E a primeira etapa que a gente vai falar desse deserto é sobre eu no deserto. Primeiro a gente vai entender o que é o deserto. Nada de figura de linguagem, imaginar coisas, colocar aquele monte de estrelinha. Basicamente, vamos supor que tem alguém, não sei, às vezes até tem mesmo. Tem alguém aqui que tem deficiência visual desde que nasceu e não entende o que é o deserto, e a gente tem que explicar para essa pessoa o que é. O que a gente falaria? O que é o deserto? É o quê? É um lugar vazio. O que mais? Com areia, com muita areia. O que mais? Quente. Quente, mas que à noite chega a ser -0. O que mais? Silencioso. Então a gente deu a impressão para essa pessoa de que o deserto é um lugar distante, né? Vocês concordam comigo que é um lugar que não é muito povoado, porque se lá é deserto, né? A gente costuma até falar assim, não vou por essa rua aqui não, porque aqui é muito deserto. Significa que não tem muita gente passando por ali. Então é um lugar meio sozinho. E a gente entender primeiramente esse deserto é muito importante, porque o deserto é exatamente isso, uma imensidão de areia, um calor inferno. Nunca fui, mas o Google ensina a gente. Um calor de, meu Deus do céu, mas à noite chega a fazer -0 lá. É um lugar que não é muito povoado, pouquíssimas pessoas passam por lá. Não é um lugar muito atrativo, porque a gente vê muitos nossos amigos postando foto no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, mas a gente não vê os nossos amigos postando foto no deserto. Então eu acho que é um lugar que as pessoas não querem conhecer. Só que a vida nos direciona para lá. E a gente costuma ir para lá diversas vezes até sem perceber. E esse deserto é sim um
um lugar sozinho. E é aí que a gente vai falar por que o deserto é muito bonito e por que o deserto é muito feio, por que o deserto é bom e por que o deserto é ruim. Bom, vocês com certeza já devem ter ouvido a expressão de que as pessoas passam por um momento de deserto. Vamos vivenciar um momento de deserto agora. Isso quer dizer o quê? Que é um momento nosso, a gente sozinho. E geralmente quando a gente ouve isso dentro dos retiros, dentro da igreja, a gente está querendo dizer que é um momento sozinho, mas é um momento que a gente vai se conectar com Deus, né? Então, na verdade, o deserto basicamente é isso mesmo. É um momento nosso sozinho, mas também é um momento da gente se conectar com Deus. Por quê? Porque o deserto, apesar de não ter ninguém, Jesus também passou por lá. Olha para você ver que bacana. Não, mas espera aí. Jesus, com a sua divindade toda, o dono de todas as coisas, filho do cara, ele tinha a possibilidade de ir para Cabo Frio e não para o deserto. Porque Cabo Frio é mais legal, dá umas fotos mais da hora. Mas Jesus passou no deserto. Por que Jesus passou no deserto, sendo que ele tinha diversos lugares bonitos para poder passar? Que de fato ele passou também. Mas porque Deus queria que ele literalmente se conectasse na figura humana. Que ele literalmente fosse humano como a gente, porque ele é semelhante a gente. Em tudo, menos no pecado. Não é isso? Então o que acontece? Quando a vida leva a gente para o deserto, mesmo que a gente não queira ir, é um momento que a gente vai ficar sozinho, é um momento que a gente vai ficar distante. E às vezes a vida leva a gente para lá por algum motivo, alguma situação, ou às vezes algumas pessoas levam a gente para lá, deixa a gente lá e vem elas embora, e a gente fica lá sozinho. E esse momento de deserto, ele pode acontecer por diversas formas. Ele pode acontecer por causa da morte de alguém, de um ente querido. Às vezes alguém muito importante para você faleceu e sem você perceber, você caminhou para o deserto. Às vezes, tem pessoas aqui que estão no momento de deserto e talvez só hoje que vai começar a perceber que está passando por esse momento. Porque lá é um lugar tão da hora que a gente nem consegue perceber que está lá. A gente só consegue perceber quando o deserto começa a machucar a gente. Aí a gente começa a ter a dimensão de onde a gente está. Então o que acontece? Pode acontecer dessa forma, a morte de alguém. Pode acontecer por uma briga familiar. Às vezes você deixou de conversar com seu pai ou com sua mãe. Às vezes pela separação dos seus pais. Às vezes por um término de um relacionamento. Por diversas coisas a gente pode parar lá nesse deserto. E é muito interessante porque quando a gente está no deserto, além de ter realmente, a gente geralmente vai sozinho. E além de ter essa impressão de, porque você pode ir sozinho para diversos lugares, mas chegar lá e encontrar outras pessoas. No deserto não, no deserto é um lugar que você vai sozinho e vai chegar lá, você vai permanecer sozinho. E se você não se conectar com Deus, essa imensidão, esse deserto, esse tanto de areia vai só te afundando. Porque você deixa de começar a enxergar Deus. Então o deserto ele passa por umas etapas. Você chega e no início, quando eu falo você caminhando para o deserto, é você caminhando para isso aí que te afunda. O fim do relacionamento, a morte de alguém, ou às vezes você ficou desempregado, alguma frustração que você teve. O primeiro estágio é esse. Você é o bonzão. Você não percebe que você está naquele momento. Você fala, eu tô bem. E não tá. A gente sabe que não tá. Você vem aqui no -1 toda quinta-feira, abraça o pessoal, dá um riso, dá um cheiro, um chamego. Fala, e aí, tudo bem? Você fala, eu tô bem demais. Mas não tá. Então a primeira parte do deserto é exatamente essa. A gente não aceita a nossa condição de que o nosso passaporte está carimbado para lá. A gente acha que está tudo legal. A gente acha que o deserto, por enquanto, é essa mil maravilhas. Então esse é o primeiro estágio. Aí a gente chega no deserto bonzão. Vou lá, vou tirar onda, vou surfar na areia, vou beijar as múmias. E você pensa que você é o bom da história toda. Você acha que o deserto não vai te engolir você. E aí quando você chega lá, aí começa um sentimento de revolta. Eu vim sozinho, porque eu não tenho mais amigo mais. Amigo de verdade, tudo acabou. Já viu que quando acontece alguma coisa na sua vida e você resolve se afastar, a primeira coisa que você faz é criticar os seus amigos? Não tem mais amigo mais, você era colega. Amigo não é mais. E a gente questiona. E realmente eu acho que a gente anda vivendo uns tempos que as nossas amizades, não sei, né? Eu particularmente acho
que as nossas amizades já não são tão enraizadas e tão fortes que nem eram antigamente. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu ainda uso Facebook e às vezes eu entro lá muito pouco, mas eu entro lá e aí sabe quando vem aquelas lembranças assim, de que há um ano atrás e tal? Aí eu vejo umas fotos lá, são uma galera que eu nem colo mais. E eu faço, o que eu tava arrumando, gente, com esse povo aí? E vocês viram, e eram pessoas que eu chamava de amigão meu, 1 ano atrás. E eu tenho assim, os nossos amigos de infância, né, são aqueles que a gente não vê sempre, não vê todo dia e tal, mas são pessoas que a gente encontra na rua, gosta, conhece a família, conhece os filhos, mas esses amigos que a gente anda fazendo por agora, parece que eles têm prazo de validade. A gente conhece agora, a gente se gosta muito agora, mas ano que vem a gente não se gosta mais. E parece que todos são assim. Então quando a gente chega no deserto, quando a gente começa a achar que a gente é o bom, e a gente vê que a gente está ali sozinho, que não é muito bem isso, que a gente tá meio que para baixo, a gente começa esse período de negação. Ah, eu vim sozinho mesmo, porque eu prefiro assim. Eu prefiro ficar sozinho mesmo. Eu não quero ajuda de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu tô bem, eu consigo me virar. E aí a gente começa a negar e afastar as outras pessoas. E claro, as outras pessoas por natureza já falam assim, deixa aquele camarada de lá, ele tá estranho demais, deixa ele lá do lado dele lá mesmo. Terminou com o namorado, ficou chato desse jeito mesmo. Aí a gente tem mania já de falar com o camarada assim. E aí o terceiro estágio, quando a gente chega no deserto, que aí a gente começa a ter a dimensão do que está acontecendo. Porque a gente começa a ficar sozinho, num lugar que não tem ninguém, a gente não tem os nossos amigos próximos e não tem ninguém para poder fazer amizade. E aí a gente começa a questionar um monte de coisa na vida da gente. Não, peraí, por que eu vim parar aqui? Nossa, mas poxa, tinha que morrer logo agora, ela tinha que terminar comigo logo agora. Nossa, essa amiga afastou por isso, isso e isso. E aí você começa um diálogo seu com você mesmo. E aí você se culpa, você se acha o dono da razão, você tenta achar justificativa para as coisas. Só que aí quando entra num outro estágio, que é um dos estágios mais difíceis, é quando você começa a questionar para Deus por que Ele te colocou lá no deserto. Você começa a achar que a culpa de você estar no deserto é de Deus. E aí você não consegue enxergar mais a figura dele lá. Você entende ele como um papai do céu castigador. Você fez alguma coisa de errado e ele te colocou lá por esse motivo. Você fez alguma coisa de errado e Deus está te castigando. É bem aquela história de criança, sabe? Se não comer brócolis, papai do céu vai castigar. É muito isso. A gente começa essa visão desse papai do céu que castiga a gente. E aí a gente começa a questionar, não, mas peraí, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus gosta de mim mesmo? Porque eu estou desempregado, olha aí, formei na faculdade, estudei horrores, estou aí desempregado, não arrumo emprego, meu pai fica me enchendo o saco, a minha família está uma bagunça, meu irmão só briga comigo, meus pais estão separando. Cara, onde que está Deus? E aí a gente começa a questionar onde está Deus, e essa é uma das partes mais difíceis do deserto, sabe por quê? Porque quando a gente começa a questionar Deus e começa a ver Deus como uma figura ruim, a gente vai perdendo a amizade com Ele. E a chance da gente afundar no deserto e não conseguir sair de lá porque a gente não conseguiu fazer as pazes com Jesus é muito grande. E isso é triste demais. É triste porque a gente vai só atrofiando. Todo mundo aqui já passou e se não passou, vai passar por um momento de deserto na vida. Todo mundo aqui. E sabe o que é pior? É porque, por exemplo, eu recentemente passei por um momento de deserto muito grande. Só que eu sou uma pessoa, eu sou muito caprichosa com as coisas que eu faço. Eu tenho muito amor pelas coisas que eu faço. Então, na minha comunidade, eu sempre ajudei muito. Os meninos estão aqui, são exemplos. Sabe o tanto que eu me dediquei dentro do EJC, dentro da Crisma. Sou referência dentro da minha comunidade. Então, se vocês falarem assim, ó, pra quinta-feira que vem, tem que fazer 1000 origamis pra enfeitar isso aqui, eu vou fazer os origamis mais lindos que eu conseguir, velho. Porque eu me dedico demais. E no final do ano passado, mais especificamente em novembro, eu entrei num deserto muito grande. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande de falar dos meus problemas pessoais. E eu tenho essa dificuldade porque eu descobri em terapia que isso vem lá da separação dos meus pais. Nossa, mas como a Camila é idiota, uma separação dos pais dela deixou ela nesse estado. Era o meu deserto.
era o que me doía. E sabe qual é o nosso problema? A gente tenta medir a dor dos outros com a régua nossa. Então a gente vê um camarada sofrendo por um fim de relacionamento e a gente fala assim, que cara trouxa, ele tá sofrendo porque a namorada terminou. E daí? É o deserto dele, é isso que machuca ele. A gente tem que parar com isso. E aí eu ficava naquela situação e eu não gostava que as pessoas me perguntassem por que eu estava mal. Então eu fingia que não estava mal. E organizei a novena com o pessoal naquela época, eu ruinzaça, cara, ruinzaça. E fiz a novena e o pessoal me abraçando, não, ficou lindo demais. E mal sabia eles que minha vida estava uma bosta. E pouquíssimas pessoas sabiam o momento que eu estava passando. Pouquíssimas pessoas ficaram do meu lado. E isso é triste demais, sabe por quê? Porque na hora que você está no deserto, você fala assim, cara, eu tenho um monte de colega, eu tenho um monte de gente que me abraça, mas eu tenho pouquíssimos amigos. A gente começa a questionar, cadê essa galera? Cadê essa galera que falava que eu era foda? Pra faltar aqui, pra me dar uma injeção, ele fala assim, ô, levanta. Teve duas pessoas que foram fundamentais pra mim nesse momento e que faziam isso a todo momento, falavam assim, ô, não fica assim não, que viam, que percebiam isso. E aí entra a segunda parte do deserto, sabe por quê? Porque a gente vê que as pessoas estão lá afundando e a gente não faz nada. A gente quer sair do deserto, mas a gente quer que os outros se dane pra lá. A gente não faz nada para resgatar ninguém. A gente não faz nada para ajudar o outro. A gente espera setembro para poder postar no nosso stories do Instagram sobre a questão do suicídio, mas não tem coragem de dar uma palavra amiga para ninguém. E o camarada que está tentando suicidar, meus colegas, ele vai fazer isso vendo seu stories ou não. A gente não se importa com a dor do outro, porque a gente acha que a nossa dor é mais importante do que a de todo mundo. Ai, eu tô sofrendo, mas o sofrimento do Rafael para mim pouco me importa. Ai, eu tô sofrendo, mas eu não sei se ela tá passando por um problema grande. Nossa, mas ela é muito linda. Ela é tão linda que não deve ter nem problema. Às vezes ela tem problemas grandes dentro de casa e a gente não sabe. Sabe o que é pior? Às vezes, hoje aqui, quinta-feira à noite, a maioria chegou do serviço, arrumou, bonitão, para poder vir aqui, aparecer no vídeo lá, lindão, na foto também. E às vezes o seu irmão, cara, tá lá na sua casa pensando em suicídio nesse momento. Às vezes a sua mãe lá tá revoltada com você por algum motivo. Às vezes o seu pai tá abatido porque ele tá brigando com a sua mãe. Às vezes briga escondida, espera você vir pro -1 para poder brigar com a sua mãe, para não brigar com ela na sua frente. Tem pessoas do nosso lado, dentro das nossas casas, indo pro deserto e a gente tá ajudando a arrumar as malas. A gente tá falando assim aqui, pode ir que eu pago o avião. A gente tá levando essas pessoas para lá. E aí, a questão do deserto, se a gente for pegar lá no Antigo Testamento, quando o pessoal tá no deserto, o que o pessoal faz? Eles acham que aquilo ali é castigo de Deus. Eles acham que não vão sair daquilo ali não, e eles não conseguem ver esperança. Eles só pensam assim, eu quero sair, mas ninguém faz nada em volta, ninguém entende qual é a mensagem que Deus está mandando naquele momento. Porque se Jesus te levou, se Deus te levou você para o deserto, é porque Ele está querendo te mostrar alguma coisa. Se Ele te levou para o deserto, é porque Ele de alguma forma está querendo se conectar com você. E a gente precisa entender isso e começar a enxergar o deserto como algo bom. Mas espera aí, você falou que foi um momento que você sofreu, que você ficou triste e que é isso tudo, é tudo de ruim. Por que eu vou começar a enxergar o deserto como algo bom? Porque lá, cara, é o lugar que a gente se conecta com Deus literalmente. É o lugar que a gente verdadeiramente consegue falar assim, ó Jesus, agora sim, sem a intervenção de nenhum encontro, sem a intervenção de nenhum retiro, sem a intervenção de igreja nenhuma, eu me encontrei com você, porque o nosso encontro com Cristo, cara, ele dá tete a tete, ele não dá pela intervenção das outras pessoas, não. Você só vai encontrar com Jesus mesmo, na hora que você fala assim, ô Jesusão, aqui ó, tô aqui, você é cabuloso, te acho o cara, eu sou doidão assim mesmo, mas eu quero colar com você. Jesus quer você verdadeiramente como você é. E às vezes, você só vai encontrar, às vezes, se é aquele camarada que tem 5 folhas no currículo. Já fiz esse encontro, já fiz aquele outro, fui para tal bairro, tava numa cidade. Agora se você perguntar pro cara, beleza, mas quantas vezes você se encontrou com Jesus? Quantas
Muitas vezes de verdade. Porque às vezes você tá indo lá para outra cidadezinha, viajando para passar o final de semana lá, e você vai encontrar o Jesus dentro do seu quarto, no momento de intimidade, no momento de oração, num choro da sua mãe, no choro do seu pai. E a gente precisa entender que o deserto é esse momento de nos conectar, porque o deserto nos faz forte. E eu consegui sair do deserto, claro, por essas duas pessoas, que é meu amigo e meu noivo, que todos os dias, cara, mostrava pra mim o quanto eu era especial. Eles olhavam pra mim e falavam assim: aqui, não fica assim não, porque isso é importante demais. E ali eu conseguia ver o quanto isso fazia diferença na minha vida, porque eu me sentia sozinha. Eu ia para os lugares e palestrava, e o pessoal falava um monte de coisa comigo, falava que era muito bom, e eu chegava na minha casa e chorava. Eu levantava 3 horas da madrugada para poder fazer a oração, rezar o terço, e eu não conseguia dormir chorando por causa dos problemas que eu estava passando, chorando por um monte de coisa, chorando porque eu não era capaz. E pouquíssimas pessoas me estenderam a mão, pouquíssimas. E pessoas que colavam comigo, batiam nas minhas costas, falavam assim: conta comigo, e não estavam lá quando eu precisei. Só que pela graça de Deus, eu sempre fui de caminhada. Eu costumo brincar que na história do filho pródigo, eu acho que todo mundo aqui conhece a história do filho pródigo. Tem um filho que vai embora, né, pega a herança e tal, e aí às vezes vem até uns camaradas aqui para poder contar a história do filho pródigo e fala assim: ah, eu matei tanto, eu era traficante de tal lugar, eu fazia isso. Eu era o filho que ficava em casa. Sabe o filho que fica lá? Na história do filho pródigo, eu sou o filho que fica em casa. Porque eu sempre fui fiel a Jesus. Eu sempre fui coroinha, esses trem de igreja, tudo eu fui. E sempre permaneci fiel. E a minha graça de conseguir sair do deserto veio exatamente daí. Porque mesmo desacreditando, eu passava, chorava. E na hora que dava 6 horas da manhã que eu ia dormir, eu falava assim: ó Deus, eu sei que tá difícil, mas eu vou confiar porque o Senhor tem um plano maior para mim. E aí eu acreditava. Só que eu era firme na fé. Eu era já forte de caminhada. Eu era uma pessoa que tinha Deus como tenho Deus como tudo. E eu consegui sair dessa sozinha. Eu consegui me levantar, me reerguer. Só que se é um camarada que a fé já está meio fraquinha e o camarada vai para o deserto e lá ele se sente sozinho, a chance dele sair de lá é quase mínima. E é aí que vem a segunda parte do deserto que eu queria falar para vocês. Quando vocês forem para o deserto, quando vocês passarem por esse momento, se conectem com Jesus, porque ali vocês vão se sentir mais forte. Quando Jesus estava no deserto, que ele estava jejuando 40 dias, o diabo apareceu para ele e falou assim: ó, desiste disso tudo aí, só desiste dessa missão e tal. Se você desistir, eu te dou todo esse reino aqui, você não vai precisar nem esperar passar por isso tudo que você vai passar para poder ser rei de todo mundo, você já vai ser rei agora. E Jesus disse não para o diabo 3 vezes naquele momento. Sabe qual é o problema? Eu falei com vocês que Jesus está no deserto, só que o diabo também está lá, cara. E quando a gente vai pro deserto, a gente encontra os dois. Só que Jesus é um camarada mais caretão, sabe? Ele não muda muito, ele é muito na dele, lindão demais. E aí ele é muito na dele. E Jesus não se maqueia para mostrar para ninguém: ai, Jesus veio em forma e ele mudou e eu senti. Não, Jesus vai se mostrar verdadeiramente como ele é. E ele vai falar verdadeiramente o que ele quer para a sua vida. Se você permitir, se você conseguir chegar nesse estágio de conexão. E aí Jesus não se maqueia, ele não faz joguinhos. Jesus é ele pronto, ele fala assim: ó, sou eu, com a minha verdade, a vida, a minha palavra é essa daqui, eu fiz isso aqui, aconteceu isso e isso, a história é única. Mas o diabo não. Sabe o que o diabo vai fazer? Na hora que você estiver lá no deserto, se você estiver com sede, o diabo vai disfarçar de água. Na hora que você estiver lá no deserto, cansado, ele vai se despistar como uma cama aconchegante. Quando você estiver cansado, ele vai se refazer e pensar uma forma de te atrair e falar que ele é o alívio. E sabe quais são os problemas dessas pessoas que estão com a fé mais fraca? Porque essas pessoas acreditam mais no diabo do que no Jesus.
E elas enxergam mais no diabo do que o próprio Jesus. Porque se precisar, se passar de Jesus, o diabo vai fazer. Ele não vai chegar, não vai ser lindão daquele jeito, mas ele vai se fazer. E aí sabe o que acontece das pessoas que são com a fé mais fraca? Essas pessoas se perdem, porque elas vão na conversa do diabo. Ela vai falar assim, a saída do deserto é por aqui. E elas vão caminhar para lá, sem saber que é uma cilada do diabo. E aí, é por isso que a gente ouve hoje esse tanto de número de suicídios, que tá assim, absurdo no meio da gente. E pior, tá absurdo no meio da juventude. Em janeiro desse ano eu fiz um encontro com o pessoal, eu acho que é do Maria Estrela, o Ruá. E aí um camarada tava lá, e aí ele falou assim, um monte. E o Ruá é tipo assim, a faixa etária não é só pra maior de 18 anos. Então ele pega menino de 14 anos e tipo, tinha eu de 30 lá. Então pra vocês entenderem a faixa etária. E aí, lá no Ruá, teve uma hora que um camarada lá fazendo a palestra, ele foi e falou assim, quem aqui já tentou ou já pensou em suicídio, fica de pé. Eu fiquei até com vergonha, que eu fui uma das poucas que fiquei sentada. A maioria da gente, uns meninos de 14 anos levantando. E que eu falei, claro, eu não meço a dor do outro, os problemas do outro, mas meninos jovens que tipo assim, a gente sabe que a vida ainda vai bater muito, sabe? E os caras já estão pensando em suicídio aqui, quando eles é novinho. Tem gente dentro da nossa casa pensando em suicídio como uma saída dos problemas. E a gente está aqui. Sim, a gente precisa sim buscar o nosso espiritual. A gente precisa vir para aqui, para a igreja. A gente precisa fazer coisas que nos conectam com Jesus. A gente precisa estar próximo. A gente precisa ser realmente menos um no mundo. Só que para Deus, cara, a gente precisa somar mais um. A gente precisa ser menos um aqui na terra, mas lá no caderninho de Deus a gente tem que levar mais um para Ele. Porque no final das contas Ele vai cobrar isso da gente. E aí, você tá vindo aqui toda quinta-feira, tá sentindo, tá chorando, tá dançando, tá cantando, mas e aí? Você é só isso? Você é só uma quinta-feira? Você é Jesus só nesses momentos? Só quando te chama para vivenciar alguma coisa dentro de igreja que você tem a oportunidade de falar com Jesus, de chorar com Ele? Porque a maioria de nós somos assim. Eu fui durante muito tempo assim. Eu só me conectava com Jesus quando eu estava na igreja, como se a igreja fosse um intermédio necessário para isso, e não é. Porque Jesus não é igreja, Jesus não é parede, Jesus é gente. E a gente precisa ir para o deserto, se fortalecer, a gente precisa vir aqui, se fortalecer, se conectar com Deus, só que a gente precisa trazer outras pessoas. E quando eu falo trazer outras pessoas, eu não estou falando para quinta-feira que vem você trazer mais um. Claro, para ajudar os meninos sim, tragam mais um quinta-feira que vem. Mas tragam mais pessoas para perto de Jesus. Traga os seus pais, traga a sua mãe. Deixa de vir aqui uma quinta-feira e vai ver novela com sua mãe. Na hora que estiver quase terminando a novela, porque se você... Gente, eu vou quebrar uma lampinha dessa qualquer hora. Porque se você interromper a novela, sua mãe vai te xingar. Então quando estiver quase terminando, você vira pra sua mãe e fala assim: mãe, por que você anda triste esses dias? Porque sua mãe está esperando um momento, uma oportunidade. Sabe aquele abraço que a gente não consegue dar no pai? Eu falo porque eu e meu pai é daqueles carrascos e eu tenho muita dificuldade de abraçar meu pai. Chega lá e abraça. A gente está precisando fazer essas coisas. A gente está precisando quebrar esses paradigmas, essas, sei lá, que herança é essa que a gente traz, de que a gente tem que ser afastado das pessoas e principalmente das nossas famílias. A gente tem que parar de chegar nesses lugares bonitos aqui, ó, e abraçar todo mundo, mas não ter coragem de abraçar o irmão que está lá em casa. A gente precisa passar pelo deserto, mas a gente precisa tirar pessoas do deserto. Porque o deserto tá deixando de ser um lugar sozinho e tá assim de nego lá, cara. Às vezes a pessoa que tá aí do seu lado, que te mandou um WhatsApp hoje de manhã, falando assim, aqui, você vai no menos um, vão dividir Uber. Às vezes esse camarada aí tá cheio de problema e você não tá percebendo. Porque a gente não conversa, a gente vive de status, a gente vive de WhatsApp. A gente acha que a gente vai resolver tudo na base de um grupão, ou então na base de indireta no Instagram. A gente acha que as coisas vão resolver dessa forma e não vai.
As pessoas precisam de olhos nos olhos, as pessoas precisam de diálogo, as pessoas precisam de abraço. A gente tem que sair do deserto com Jesus e com as outras pessoas. Porque o deserto, cara, é triste demais. Ele é muito bonito por nos deixar próximo de Cristo. Para a gente entender a força que Jesus tem, para a gente entender os propósitos que Jesus tem, para a gente conseguir ouvir Jesus. Eu pergunto a vocês, quantas vezes vocês já conseguiram ouvir Jesus? Ouvir mesmo, porque Ele fala. Ou você acha que só você fala? Jesus fala, Ele fala o tempo todo. Às vezes Ele espera você falar, porque você fala muito e pede muito. Agradece uns 2 dias, mas pede muito. Mas você não deixa Jesus falar. Quantas vezes você conseguiu escutar Jesus, escutar o que Ele queria para a sua vida? Quantas vezes você colocou uma decisão da sua vida nas mãos dEle? Porque a gente faz as coisas só da nossa vontade, só do nosso jeito. A gente é tão egoísta que a gente fala assim, Deus, me arruma um emprego porque eu estou desempregado, ou quero mudar de emprego, não sei o que lá, e pede. E aí quando Jesus te dá a oportunidade de um emprego, ou então da faculdade, hoje em dia é muito comum a desculpa do século, eu acho hoje em dia, não posso porque eu tenho aula. E aí, o que acontece hoje em dia é exatamente por isso. A gente pede a Deus para poder entrar na faculdade, um monte de coisa. E aí, quando alguém pede para você tocar um violão aqui, vir participar desse momento, fazer alguma coisa na igreja, você fala assim, eu não posso porque eu tenho trabalho para fazer. Jesus deve ficar lá em cima assim. Uai, eu achei que você ia me pedir uma faculdade, um emprego, mas que você ia colar comigo? Jesus deve ficar lá assim. Eu não sei como é que chama o meme daquele cara que tá tipo no museu, que ele fica tipo procurando. Eu acho que Jesus fica daquele jeitão assim, sabe? Sem entender o que tá rolando. Porque a gente é egoísta demais. A gente quer que Jesus cola com a gente, mas a gente não quer colar com Jesus. A gente só vai quando convém. Já reparou? A gente só vai quando é bom pra gente. A gente não vai quando é bom pra Jesus. A gente só vai quando é bom pra gente. E aí a gente fica nessa. Parece que a gente acha que Jesus é otário, né? Mas a gente fica nessa relação com Jesus. E não pode ser assim. Não, peraí, Jesus. Eu reconheço que eu sou pequeno, que eu sou fraco. E conta pra Jesus aquilo que te dói. Conta pra Jesus aquilo que magoa seu coração. Conta pra Jesus qual que é o seu deserto. Porque todo mundo aqui tem consciência de qual que é o seu deserto. Ô Jesus, acontece isso. A minha vida é assim, esse é o meu deserto, isso aqui me machuca muito. E fala pra Ele, não tem medo de pensar que as outras pessoas vão achar que é idiota, não. Sabe por quê? Porque eu guardei a separação dos meus pais muitos anos, velho, muitos anos mesmo. Porque eu ficava pensando que as pessoas iam achar isso paia demais. E depois de velha eu tive que fazer tratamento psicológico, porque eu percebia que isso até hoje me machucava pra caramba. Então é a sua dor, é o seu deserto. Fala pra Deus, Deus, eu tô te apresentando o meu deserto aqui, É isso aqui que me machuca. Mas eu quero que o Senhor me ajude a transformar isso aqui numa graça. Eu quero que o Senhor use a minha dor para eu poder ajudar as outras pessoas. Porque tem outras pessoas passando pela mesma situação que eu passei. Me ajuda, Senhor Jesus, a tirar outras pessoas do deserto. Me ajuda a vencer o diabo. Se for preciso eu vestir uma máscara assim com a face de Jesus, que eu vista, que eu coloque, que eu se faça de você. Se tiver que fazer graça eu faço, se tiver que cantar eu canto, se tiver que dançar eu danço. Mas deixa eu ser a sua face para tirar outras pessoas de lá. Porque, meu amigo, se você não chegar em casa e falar com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com esse amigo que está aí do seu lado, que ele vai passar por esse momento ruim, daqui da porta para fora o diabo vai falar. Daqui da porta para fora o diabo vai pegar aquele seu irmão que às vezes está dentro da sua casa se cortando. E você nem faz ideia que é hiperativo, mas na verdade está tentando chamar sua atenção. Porque você dá amizade, dá carinho, dá afeto para os seus amigos fora de casa, mas não dá para ele. A gente precisa mais se importar com aqueles que são nossos, com as pessoas que estão próximas da gente e fazer com que a gente sejam amigos de verdade. Não essa amizade efêmera que passa, que ano que vem vai mostrar no Facebook que não é mais. A gente precisa falar assim aqui, eu não sei o que você está passando, porque às vezes a pessoa não quer falar, às vezes ela é que nem eu, não consegue contar o que está acontecendo. A minha dificuldade maior nem era porque eu não tinha pessoas próximas que eu não poderia contar. A Aninha, o Vini tá ali, são pessoas que eu tenho certeza que se eu desabafasse eles me ajudariam. Mas eu não sabia contar,
Eu não sabia expor pra fora aquilo que eu estava sentindo. Então, às vezes, a pessoa que está do seu lado, ela não vai saber expressar. Mas um simples ato de você chegar pra ela e falar assim, aqui, ô irmãozinho, eu não sei o que aconteceu não, mas se você precisar, pode contar comigo. Não precisa ser conversa de WhatsApp não, me chama lá em casa, a gente senta um dia na rua e conversa. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não é pra lugar nenhum comer não, a gente vai sentar na rua e conversar. Aqui, seu pai faleceu tem não sei quantos tempos, eu não sei como é que você está passando não, porque já viu que quando falece, alguém morre, a gente vai no velório e tal, abraça a pessoa e fala, meus sentimentos, cara, o que precisar, tamo aí. E já viu que um mês depois você não dá mais ideia pro cara que perdeu algum ente querido? E essas pessoas estão lá, no deserto. Pensa aí algum velório que você foi recentemente. Beleza, no dia você estava lá, você foi e tudo, viu o caixão, falou que estava lá, mas e aí, você visitou de novo? Porque a dor tá batendo lá, o deserto tá batendo lá, o diabo tá aparecendo lá e falando que é conforto. E você vai esperar o quê? Perder mais um? Ser menos um lá? Ou você vai somar mais um para Deus? Porque é isso que Deus te cobra, Deus vai te cobrar. Peraí, você frequentou esse tanto de encontro, você fez isso e aquilo, mas beleza, cadê a conta? Tem que somar. Não pode ficar saldo negativo para Deus, não. Quantos você conseguiu levar? Quantas vezes você conseguiu ser Jesus de verdade? Quantas vezes você parou no seu quarto sem ir para encontro nenhum e conseguiu conversar comigo como um homem de verdade? Porque a gente não para conversar com Jesus. A gente não para encarar Ele. A gente é o bonzão, estufa o peito e tal, vai machão na frente dos caras, mas com Jesus a gente paga pau. E aí, quantas vezes, eu pergunto novamente, quantas vezes vocês conseguiram escutar a voz de Jesus? Ah, teve um dia que eu acho que eu escutei. Não, Jesus fala, do jeito que eu estou falando aqui, Jesus fala. Você está escutando? Ah, mas eu não sei o que Jesus quer para a minha vida. Claro, você não escuta. Para, vai dentro do seu quarto, entra em profunda oração. E quando você estiver em muita oração, a ponto que você vai cansar e ficar calado, Jesus vai falar. E aí Ele vai falar o que Ele quer para a sua vida. Ele vai falar para onde que Ele está querendo que você vai. Porque às vezes a gente insiste tanto em algumas coisas, em alguns projetos, a gente abraça tudo aquilo ali, e Deus está lá de braços cruzados esperando, porque o propósito dele para a nossa vida é outro. Ele fala assim, deixa aquele bonzão lá, deixa ele cansar, na hora que ele cansar eu vou vir falar com ele o que eu tô querendo. E é isso que a gente precisa, ouvir o chamado de Deus. Então Deus me deu a graça de vir aqui hoje, nessa quinta-feira, para falar primeiramente para você, irmão, que está no deserto, ou então para você que está caminhando para lá. Tenha força, obrigada, se conecte com Deus. Eu fiquei com vergonha de pedir. Para você que está indo para o deserto, se conecte com Deus. É um momento de você se fazer forte, porque para a gente enfrentar as batalhas, para a gente enfrentar o demônio, a gente precisa ser forte. Até para enfrentar Jesus também, entender quais são os projetos dele, a gente precisa ser forte. Então, se encontre dentro do deserto, descubra qual é a sua fortaleza, quais as suas virtudes, o que Jesus quer para você. E aí depois que você se descobrir, que você se conectar com Jesus, começa a trazer pessoas para perto de Jesus. Começa a fazer de todas as formas com que o deserto fique deserto. Comece a tirar essas pessoas de lá. Não importa se são amigos seus, se são pessoas que vocês não conversam mais. Começam a trazer essas pessoas de volta. Porque eu não sei se vocês têm esses casos, mas é muito triste pra gente, quando, não precisa nem ser amigo, mas quando a gente está em algum lugar e a gente recebe a notícia que alguém que frequentava o mesmo lugar que a gente suicidou, você fica numa sensação de impotência, de tipo assim, eu podia ter feito algo a mais, só que depois que morre, cara, é frio, é sem sentimento, não tem como a gente fazer mais nada. Então vamos fazer enquanto as pessoas estão vivas. Vamos chegar verdadeiramente e trazer essas pessoas. Se conectem com Deus. Fala assim, ó Deus, me leva para o deserto. Se você não foi, fala com ele assim, ó Deus, me leva para o deserto. Me deixa lá. Mas por favor, me restaura. Me faça uma pessoa nova. Abra o meu coração. Tira tudo
aquela vaidade, tudo aquilo que eu tenho de ruim, que eu ainda acho que é bom pra mim, tira isso tudo e me faz uma pessoa nova. Uma pessoa nova porque eu quero resgatar almas, porque esse é o meu propósito. Deus colocou Jesus lá no deserto, não foi à toa não. Foi porque Deus estava preparando Jesus para um momento muito maior que iria passar. Deus não coloca as pessoas lá em vão. Então pede a Deus para colocar você lá no deserto, juntamente com Jesus, mas que você saia de lá uma pessoa nova. Que você saia aqui, dessa quinta-feira, uma pessoa nova. Porque se for para você vir aqui, para só fazer vídeo, ou só cantar uma música, e se for sair vazio dessa porta para fora, não precisa voltar quinta-feira que vem. Porque cada dia você só é menos, você não soma. Para Jesus você não está valendo de nada. Você não está trazendo mais um, você não está agregando em nada, você não está sendo canal de graça, você está sendo apenas uma pessoa no mundo. E isso não é o propósito daqui. A proposta é que você seja menos um desses otários que não se importam com as pessoas. Fala assim, ó Deus, a partir de hoje eu me importo com as pessoas. Primeiro eu vou me importar com as pessoas que estão dentro da minha casa, que estão dormindo junto comigo, debaixo do mesmo teto e precisam de mim. Depois eu vou cuidar dos meus amigos, que são pessoas próximas e que eu conheço, mas que o Senhor me dê a graça de eu trazer pessoas fora, que eu não conheço, que não falam de Jesus, que não conhecem Jesus, que não comungam Jesus, que eu possa trazer essas pessoas para a Tua palavra e para a Tua vida. Porque se a gente não fizer isso todos os dias, toda quinta-feira o diabo vai fazer para pessoas que estão aqui dentro e que saem daqui e que perdem a noite de sono, que choram, que se sentem tristes pelo fim de relacionamento, pelo fim do término do relacionamento dos pais, por qualquer coisa. As pessoas que estão aqui hoje, que se conectam com Jesus, mas chega lá fora é como se fosse uma tomadinha que solta, que só conseguem se conectar com Jesus nesses momentos bonitos, que apaga a luz e acende umas lâmpadas. A gente não pode ser esse tipo de pessoa. A gente tem que ser o tipo de pessoa que vai trabalhar, não leva o guarda-chuva, cai um chuvão e fala, glória a Deus, obrigada por essa chuva. A gente tem que começar a louvar a Deus nos momentos difíceis que nos acontecer também, e começar a enxergar essas coisas ruins como algo bom pra gente. A gente precisa se conectar com Jesus sem a intervenção dos outros, sem alguém me fazer um convite para vir aqui, sem eu vir aqui. Eu preciso me conectar com Jesus lá em casa. Eu preciso me conectar com Jesus dentro do meu quarto. Eu preciso me conectar com Jesus numa eucaristia ou numa ceia, dentro de um culto, dentro de uma missa. Eu preciso me conectar com Jesus sozinho, porque Jesus não é ter, cara, que vem alguém lá, conecta na tomada, Jesus está ali e alguém vai te pluga. Não, é só você e Ele. E se você não se conectar, e pode desconectar o celular, mas se você não se conectar, Jesus também não vai fazer isso. Ele vai ficar te esperando. Porque Jesus, Ele tem esse tantão de gente. Ele tem esse tantão de gente que Ele tenta resgatar todos os dias. E se você não for atrás, Jesus não vai ficar esperando a sua boa vontade, não. Se você não buscar, você não vai conseguir encontrá-lo, não. Pode fazer 1000 retiros, pode fazer 1000 encontros, mas você vai ser uma pessoa vazia. Você vai ser uma pessoa sem Deus. Por aí tá cheio de gente que não frequenta nada, mas que você consegue ver o Jesus estampado no rosto delas. Porque elas transparecem, porque elas se ligam a Jesus. E a primeira forma da gente se conectar com Ele é por meio da oração. Então se encontrem com Jesus e fala com Ele verdadeiramente que você quer se sentir forte, que você quer entender como você vai ajudar, porque às vezes a gente precisa entender como a gente vai ajudar, mas que acima de tudo você está disponível para que isso aconteça. Então fecha seus olhos nesse momento. E é um momento seu com Jesus nesse momento. É o seu momento de deserto. E o momento de deserto mostra que não tem outras pessoas próximas. É você e Deus. E fala para Ele, ó Deus, talvez nesse momento a minha vida tá uma bosta. Mas por favor, me ajuda a ajudar as outras pessoas. Me torna uma pessoa que vai trazer mais almas para você. Faça com que eu some mais um na sua conta. Faça com que eu seja canal de graça na vida das outras pessoas. Olha, Deus, eu não sei falar bonito, eu não sei tocar um violão, minha voz não é bonita para cantar. Me mostra qual é a sua graça que tem em mim.
Me manda o teu Espírito Santo, porque se você mandar o teu Espírito Santo, eu sei que tudo vai ficar lindo demais. E falou: Deus, me ajuda a ajudar as outras pessoas. Me ajuda a ajudar aqueles que estão dentro da minha casa. Aquelas pessoas que estão no deserto, que não sabem que estão no deserto e que eu também não consigo enxergar que elas estão lá. Me mostra, Senhor Jesus, quem são essas pessoas. Me mostra quem são essas pessoas que estão pensando em suicídio, que estão se cortando, que estão numa tristeza profunda. Aqueles que são meus, Senhor Jesus, aquelas pessoas que eu gosto, que eu sofreria demais se eu perdesse eles. Me mostra quem são, para eu poder ajudar. Jesus, vem me encontrar, deixa eu ouvir a tua voz, deixa eu me conectar com você. Me faça forte, me faça perseverante. Tem uma música muito bonita que esse menino cantou. Logo no início, eu acho que é Colo de Deus, e eu não vou lembrar porque eu sou vida reluz pra lá, e Colo de Deus pra cá eu não conheço muito. E ele cantou uma música: eu vou dançar sobre toda a dor. Isso significa que Jesus dá pra gente uma resposta. A gente vai passar sim, cara, por esses momentos difíceis. A gente vai passar sim pelo deserto, mas a gente vai vencer, sabe por quê? Porque Jesus venceu o deserto e eu colo com Jesus, então eu vou vencer também. Então vençam o deserto. E acima de tudo, ajudem outras pessoas a vencer também. Peça a Jesus para fazer vocês fortes, perseverantes, para vocês serem pessoas cheias de Deus em todos os lugares. Porque ser de Deus e falar de Deus no ambiente que todo mundo compactua com isso é muito fácil. Mas às vezes defender Deus quando aquele seu amigo ateu lá no seu serviço falou alguma coisa é difícil demais. Peça a Deus para você ser uma pessoa verdadeira em todos os lugares que você frequentar. Seja na sua faculdade, seja no seu serviço, em qualquer lugar. Eu falei com vocês que eu sempre fui de caminhada. Quando eu estava na faculdade, eu era da comissão de formatura e eu ouvi uma piadinha assim. Logo no finalzinho, eu estava quase formando, o camarada falou, a gente resolvendo qual a banda que ia tocar no baile de formatura, e o camarada falou assim: só não deixa a Camila escolher, porque se ela escolher vai ser música de igreja. E eu falei assim: glória a Deus que Ele vê eu como uma pessoa de igreja. Glória a Deus que Ele vê Jesus em mim. Seja uma pessoa que vai ver Jesus em você em qualquer lugar, seja por motivo de chacota ou não, mas que vai ver Jesus na sua face em todos os momentos. Seja uma pessoa que o seu irmão, que procura tantas coisas, vai ver Jesus em você. O seu pai, cascudo, durão do jeito que é, vai ver Jesus em você. A sua mãe, que sofre, calada, e que já conta os dias para a vida dela acabar, vai ver Jesus em você. Peça a Jesus para te dar força, porque você pode. Com Jesus você pode todas as coisas. Com Jesus você pode ser forte, com Jesus você pode salvar almas. Jesus conta com a gente para isso. Então fala com Ele: Jesus, eu quero. E nada que acontecer, nenhum deserto, nenhum problema vai me tirar a graça daquilo que o Senhor quer para a minha vida. Porque quando você conecta com Jesus, é tipo gerador, pode acabar a luz que ele ainda está rolando. Então quando você se conectar verdadeiramente com Jesus, o mundo pode falar o que for, o deserto pode ser frio, o calor pode ser o que for, não vai te afetar, porque você está conectado com Jesus. E aí eu pedi para os meninos uma música para a gente finalizar, que a gente possa cantar, e que nesse momento, porque algumas pessoas talvez já passou pelo deserto, outras estão entendendo que o deserto é agora, outras ainda vão passar por algum motivo que vai acontecer, mas que a gente possa falar com Jesus que a gente quer permanecer forte. Permanecer forte enquanto a gente está lá e permanecer forte para quando a gente sair conseguir trazer pessoas junto com a gente. E aí nessa música, pode fechar os seus olhos, e agora de fato eu vou parar de falar, porque eu falo muito, que vocês possam pedir a Deus a força necessária para enfrentar isso tudo, para enfrentar o deserto de vocês, para enfrentar o deserto dos outros, que vocês possam literalmente se conectar com Jesus e ser mais um na continha lá de Jesus, mais um no caderninho de Jesus.
entregar meus projetos. Deixa-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. E em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer que mesmo quando a visão se turva, meu coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer que mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza